Antônio Márcio, vamos recebê-lo com honra em nome de Jesus. Pastor Antônio Márcio, né, dispensa apresentação, já é bem conhecido da igreja, é da igreja. Levante a sua mão em direção ao pastor, vamos abençoá-lo como igreja. Diga assim: Pastor Antônio Márcio, nós te abençoamos com toda a sorte de bênção, você e sua casa, em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos, que alegria revê-los, muito bom voltar aqui. Já tem o quê? Uns 5 anos que eu venho aqui, Vitor? Tem essa data já? Quando eu era mais magro ou era mais baixo? Mais gordo? Ele está querendo me elogiar, acho que é vendedor. Esse dia eu cheguei na loja de sapato, o cara, o senhor é tão magro. Aí quando eu fui ver, eu já tinha comprado 3. Eu digo, para com esses elogios, rapaz, isso não dá certo. Queridos, muito obrigado pelo convite, transmito ao pastor Vitor Hugo o meu carinho, a minha admiração. Ele não é só pastor de vocês, queridos. Pastor Vitor Hugo tem sido pastor de muita gente, inclusive da minha pessoa. Em momentos bem delicados, Deus usou para abençoar a minha vida. Deus abençoe Vitor Sena. Tu já tem mais de 40, cara. Na hora de vestir umas roupas mais né? Tá esquisito esse negócio. Eu amo esse cara, viu? Queridos, pegue sua Bíblia, por favor. Abra as vossas Bíblias. Vitor Sena é um grande amigo. Quando eu estou meio angustiado, mando uma mensagem para ele. Ele sempre tem algo de Deus para falar com a gente. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo 3 ao versículo de número 7. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória. Temos alguns irmãos que me mandaram mensagem aqui, que estão acompanhando o culto aí de Pernambuco. Estou aí na live, na transmissão, né? Pelo YouTube. Deus abençoe, queridos. E outros do Ceará. Já é outro país, mas tudo bem. Lá minha terrinha. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 3 ao versículo de número 7. O versículo de número 7 será o texto tema do raciocínio que o Senhor trouxe ao meu coração. Nos diz assim: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e a eles a possuirão. São estas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Versículo 5. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror e um grito de medo, e não de paz. Perguntei, e vejam se um homem pode dar luz a uma criança, porque então não vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando a luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Versículo 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Amém, queridos? Olhe bem para mim. Nosso pensamento emocional, e principalmente na conjuntura que vivemos, a nossa estrutura cognitiva está bem fragilizada, porque vivemos momentos que não há resposta, nem na ciência, nem na lógica, nem na política e nem na filosofia. Só temos resposta na fé. E um dos textos mais importantes que tem me ajudado e tem me levado a despertar a minha necessidade de fortalecimento espiritual, porque o contexto e a conjectura que vivemos não nos dá a opção de fortalecimento, porque todos os dias, vamos ser sinceros, alguma coisa nova acontece e os profetas do caos continuam anunciando. De repente, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8, se eu não me engano, diz o texto que Jesus propôs uma parábola,
uma ilustração da sua metodologia de ensino para ensinar os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele faz a comparação, sem esmorecer, sem perder o vigor, sem perder a força, sem perder a constância, sem perder a perseverança. E ele dá esse ensinamento e aplica sobre a parábola do juiz iníquo. Ou seja, disse Jesus, havia uma cidade, uma província, que havia um juiz que não temia a Deus e nem aos homens. Mas nesse mesmo contexto havia uma viúva que não tinha marido para intercedê-la, e nem filhos adultos e nem parentes homens próximos, mas ela se atreve ao tribunal. A lógica cultural e jurídica da época não permitia uma mulher ter voz, ela sempre precisava de um homem para estar com ela, mas sendo ela viúva não tem marido, e sendo que ela está falando, não tem um homem próximo e parente próximo, mas ela tem uma necessidade, que ela está vendo o seu adversário roubando o pouco que tem. A Bíblia diz que ela clama de dia e de noite, e pelo que se percebe, ela não tem o direito de entrar na corte, então ela grita fora, e mesmo fora, ela não desiste, e mesmo fora, ela não esmorece, e mesmo fora, ela não reconhece. Todo aquele que tem consciência de algum direito, aplicando de uma promessa, ele não pode recuar. Todo aquele que tem consciência daquilo que Deus lhe prometeu, pela palavra, pelo Espírito, você não pode recuar. Eu vou repetir mais uma vez, todo aquele que tem consciência do seu direito como filho diante de Deus, e diante das promessas que Ele te fez, você não pode recuar. O juiz é iníquo, a vida é cruel e a vida é injusta. O adversário é grande, mas não é maior do que o Deus que você está clamando. Eu vim como uma voz profética nesta noite a comunicar a alguém, lhe dizendo que em tempo de angústia você sobrevive porque tem promessas. Eu vou repetir mais uma vez. Em tempo de angústia você sobrevive porque você tem promessa. E se você está respirando agora, aleluia, e se você está tendo o privilégio de estar na casa do Senhor, sentando, adorando e ouvindo essa palavra, é porque Deus te deu o privilégio de ainda viver pelas promessas. Só a geração que vive pelas promessas, me dê um sinal, oh glória. O texto diz que Jesus conclui dizendo que o juiz iníquo, quando ele utiliza isso, o plano histórico é que mesmo Israel, em uma teocracia, está debaixo da regência romana, e os direitos diante da sociedade romana tinham que passar pelo juiz daquela província. E é de comum conhecimento de todos que a estrutura romana, pela sua filosofia política e bélica na época, sempre foi para o lado da corrupção, ou deveria se pagar para ter justiça. Só poderia entrar no tribunal quem tivesse o direito de pagar. Então justiça não se recebia em equidade, mas se recebia paga. Nem sempre leis é manifestação de justiça, mas a aplicação da lei de forma certa é a aplicação de justiça. Ela clama e ele diz, não temos homens, ou seja, não respeita o judeu. Segundo, não respeito o Deus dos judeus, não quero papo com essa viúva. Mas Jesus diz que ela persiste, porque ela tem a consciência do seu direito. E quando ela persiste, a Bíblia nos diz que mesmo sendo fraco e frágil, ela convence uma autoridade que é maior do que ela. E a Bíblia diz que ele diz, não temos, ele admite, eu não temos os homens, e nem ao Deus deles, mas todavia, oh glória, essa viúva que perdeu, que não tem e que não pode, não tem, perdeu e não pode, mas mesmo assim, ela não para de clamar por aquilo que é direito dela. A Bíblia diz que ele diz, ela está me molestando. A aplicação grega significa lançar a face, terminológica, deixar o olho roxo. Todas as vezes que na fragilidade dela, que ela tem todas as justificativas para desistir, que ela tem todo o ambiente para desistir, ela está fora, mas mesmo assim ela persiste,
é lançar na face deste juiz, é dar na cara dele dizendo: tu estás aí, mas eu não abro mão do que é meu. O mundo está prostrado ao medo, mas a igreja ainda está clamando porque ela tem promessa. Eu acho que alguém deveria reagir. O mundo está prostrado ao medo, mas ainda tem adoradores que acreditam na promessa. Senão, não estaremos aqui, não sairíamos do quarto, não criaríamos expectativa de sonhos, cancelaríamos os aniversários, anularíamos os casamentos, não tiraríamos férias, estaríamos parados porque o cativeiro chegou. Aí eu quero que você entenda o que eu quero lhe transmitir. No versículo 7 e 8 do capítulo 18, Jesus finaliza: ouviste o que o juiz iníquo disse? Porque ela persistiu, ele lhe fez justiça. Imagine o Pai fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Eu vou repetir. Quem clamou misericórdia ano passado? Só 2, 3, legal. Quem precisou da misericórdia ano passado? Quem está clamando pela intervenção divina? Quem acredita que você é filho de Deus? Quem acredita que o teu Deus não é iníquo, mas é Pai justo para te abençoar hoje? Se você crer, me ajude a adorar. Só se você crer. Aleluia. A Bíblia diz que no versículo 18 é algo que me alerta. Não sei você, mas me desafia. Pois ele diz, ponto: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma indagação. Antes da volta de Cristo, porque eu acredito que todos aqui que confessam a fé cristã, acredito na Bíblia Sagrada, acredito que Jesus morreu pelos seus pecados, foi reputado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está voltando. Mas antes dele voltar, ele disse: esses serão os sinais, e haverá o princípio das dores. E quando ele usa princípio das dores, eu gosto da interpretação reformista, quando eles colocam sobre o antropoformismo, é pegar aquilo que é humano para uma interpretação espiritual. E ele coloca que antes da vinda de Cristo, antes de iniciar o fim, que o início do fim será o arrebatamento da igreja, tem que ter o trabalho de parto, as dores, o processo. Pastor, qual é a sua mensagem? Promessa em tempo de angústia é entender que Deus não me livra do processo, mas Ele está comigo do começo, meio e fim. Alguém está no culto? Ou seja, Jesus utiliza aqui o processo gestacional da mulher, não a alegria de maternidade. Ele coloca o processo físico de dor a uma aplicação espiritual. E ele diz que a mulher, na sua estrutura fisiológica, na transformação do seu corpo, na transformação dos seus hormônios, ela perde conforto e recebe dor para que algo nasça. Olha como é louco isso. Tem coisas na nossa vida que só vão nascer quando algumas coisas perdemos. Tem certos milagres que só chegam quando a nossa impossibilidade se manifesta. Porque enquanto agimos no natural, não atraímos o sobrenatural. E para atrairmos o sobrenatural, o natural tem que ser quebrado. E quando o natural é quebrado, o cenário do milagre inicia. Alguém está entendendo o que o Senhor está nos falando? Aí você vai para o capítulo de número 16 do Evangelho segundo escreveu João, e você vai entender a minha mensagem, quando Jesus disse assim para os seus discípulos: eu vou passar pela cruz, vou ressuscitar, mas antes de ressuscitar há um processo, pois o mundo vai se alegrar e vocês vão chorar. Assim como a mulher sente tristeza, e vamos ser sinceros, que acho que a maioria aqui não é masoquista, nós não gostamos de dor. O ser humano não foi criado para dor. Não? Vou lhe provar agora. Cearense, cabra macho, arretado,
Só não tem tamanho. Mas, tenta a sorte não. Eita, rapaz. Pai de 4 meninos, um autista. Enfrentei o mundo e tanta coisa. Arma na cabeça, favela, ameaça de morte. Eu digo, cai para dentro. Mas uma unha cravada me derruba. Só os fortes estão entendendo o que eu estou falando. Você vai lá, faixa azul, é amassado pelo faixa roxa. Aí os caras não estão nem aí, te manda para o faixa preta. Alguém está entendendo a linguagem? Aí tem que te batizar no tatame. Tu sai todo roxo, mas sai legal. Mas uma unha cravada. Bicho fraco é homem. Uma bicha forte é mulher. O quarto aumenta. A estria vem. Os pés ficam inchados. Não tem posição de dormir direito. E ainda as bichas são tão brutas. Com a barriga na goela. Ainda trabalha fora e cuida de casa. E o bonitão sentado no sofá, apertando o celular. Olha como é lindo o que Jesus está dizendo. Por que a mulher se submete a isso? Se vai deformar o corpo, se vai gerar dor. É porque ela tem uma expectativa. Que algo maravilhoso vai nascer. E no processo da fé, dói. No processo da fé, machuca. No processo da fé, a gente chora. No processo da fé, a gente tem noites de insônia. No processo da fé, a ansiedade se manifesta. Mas a gente não desiste. Porque temos uma expectativa. Vai nascer o arrebatamento. Vai nascer a salvação da minha família. Vai nascer a recuperação da minha casa. 3 já levantaram a mão. Está nascendo. Eu não posso, Pai, eu não posso me permitir. O Espírito do Senhor está me tomando. E uma palavra profética: não permita o aborto espiritual anular aquilo que Deus tem para você. Ele te chamou no meio do caos para gerar vida. Vou repetir. Ele te chamou no meio do caos para gerar vida. Se alguém acredita nessa expressão profética, comece a adorar o Espírito Santo, porque você não está só. Você não está só. O livro do profeta Jeremias, ele tem 3 linhas interpretativas. Nós temos o tempo biográfico do profeta, o futuro imediato para a nação e a interpretação escatológica do tempo. Quando eu digo, é aquilo que o profeta experimentou de ordem pessoal. Segundo, é aquilo que o profeta profetizou que aconteceria um futuro próximo, os 70 anos de cativeiro. E aquilo que o profeta viu escatologicamente em Cristo e depois de Cristo. Então, Jeremias é o profeta das lamentações, é o profeta do cativeiro, é o profeta que anuncia perda, é o profeta que anuncia dor. E eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei 3 meses lendo esse livro. Uma hora ria, uma hora chorava, uma hora queria rasgar. Porque na mesma hora que Deus fala, vem o cativeiro, vai ter paz. Na mesma hora, estou machucando, mas vou trazer cura. Na mesma hora, não adianta orar que eu não vou livrar Jerusalém, ela vai cair. Mas na mesma hora diz, eu sou contigo. E se a gente for interpretar de ordem humana, emocional, o livro do profeta Jeremias, a forma que Deus fala e a forma que Deus se pronuncia para o profeta, é um Deus que poderia ter um sentimento bipolar. A hora é dor, uma hora é cura, uma hora é paz, uma hora é guerra. Mas Deus nos convida nessa mensagem a te dizer e a mim dizer, não interprete seus dilemas em uma ordem humana, porque você nunca vai entender a sua realidade, porque a partir do momento que você confessa a Cristo, você entra na soberania, e quando você entra na soberania, o amém e o sim é dele. Quem determina na tua vida, eu vou repetir que acho que alguém vai reagir, quem determina na tua vida é Deus, então quem tem a resposta é... Mas nós temos uma tendência a querer compreender nossa realidade segundo a nossa lógica emocional. E alguns teólogos de uma interpretação da psicologia pastoral têm dito que nos últimos 20 anos foi privado da nossa geração o privilégio da frustração e a celebração do não.
Porque a maioria da geração pós-moderna teve tudo o que desejou e conquistou tudo o que desejou, por isso celebra mais o resultado e não aprende no processo. E na primeira frustração desiste, não sonha mais, não tem mais jeito. Aí Jesus é o cara, porque ele tem um plano na minha vida e para a minha geração. E para mim vencer as batalhas futuras, que é o princípio das dores, Ele tem que me dar estrutura agora. E para me dar estrutura agora, eu estou sendo frustrado. Para me ter estrutura agora, eu estou apanhando. Eu estou recebendo um não, para mim não ser menino mimado. Mas na hora que chegar o tempo, acho que alguém vai reagir. Ouve-se uma voz em Israel. Eu, Senhor, faço uma promessa ao meu povo. Eu estarei guardando, livrando, cuidando. Mas vos digo, chegará um tempo que os homens vão gritar de dores, não física, porque não são mulheres para darem a luz ao parto, mas vão sentir uma dor emocional tão absurda que vão se desesperar. Mas diz o Senhor, aquele dia será dia de angústia, ponto. Mas eu, o Senhor, livrarei Jacó. Oh, acho que você não entendeu. Quem te livrou março do ano passado foi o Senhor. Quem te livrou foi abril, foi Ele. Quem te livrou julho foi Ele. Quem te livrou janeiro deste ano. E quem vai te livrar amanhã é Ele. Quem acredita que Ele está com você no processo, lance as mãos ao céu e me ajude a adorar. Você não está só. Não dá para viver o propósito com entendimento terreno. Não dá para viver pela promessa, querendo interpretar a promessa na ordem condicional do que você está vivendo. A promessa nunca estará adaptada à sua realidade. A promessa vem para você relutar contra a sua realidade. Se a promessa diz que eu tenho que estar em pé, por que a minha realidade diz que eu estou prostrado? Se a minha promessa diz que eu tenho que estar adorando, por que eu tenho que estar lamentando? Está na hora de dizer para a sua realidade: eu não vivo segundo o momento, eu vivo segundo um propósito. Cadê os adoradores aqui? Cadê esses aqui? Repita comigo, por gentileza. A promessa de Deus é maior do que o tempo de angústia. Eu quero interagir com vocês, porque Vida Nova é uma igreja muito top de pregar. Olhe para alguém que geralmente é seu parente e pergunte: qual é o seu cativeiro? Pergunta. Quem já leu sobre Jeremias sabe que o cativeiro era uma ordem de juízo. Porque os filhos de Zedequias não quiseram ouvir a voz profética. Desculpe, eu vou ser um pouco agressivo, mas eu preciso falar para alguém. Pare de orar para que Deus te livre do juízo e comece a orar para Deus te livrar da causa do juízo. Não entendi, pastor. Tá, tem uma relação sexual ilícita, caiu com alguém que não é crente, engravida, está com medo da vergonha, e a oração é: Deus, não deixe essa criança nascer. Mas a oração deveria: Senhor, não me permita mais estar errando. Senhor, me livra do desejo proibido, me livra da queda. A gente tem mais tendência a orar para Deus nos livrar da consequência e não nos livrar da causa. Hoje o Senhor está te convidando: não te quero escravo dos teus desejos, te quero cheio do meu Espírito. Então eu sei, é difícil glorificar depois de uma palavra. Eu vou repetir: o Senhor não te quer escravo dos teus desejos, o Senhor te quer cheio do Espírito. Alguém está me entendendo? Mas você deve ser responsável. Agora, o cativeiro foi juízo para uns, para outro foi processo de aprendizado. Pois vamos lá. Zedequias era desviado, sem vergonha, não valia uma cibalena vencida. E quando Jeremias foi profetizar para ele, o bicho era tão descarado que ainda riu do profeta. Fosse na minha época, eu dava uma banda. Ei, mas Daniel não era adúltero. Sadraque, Mesaque e Abednego não era profano. Mas mesmo assim foram para o cativeiro. Esses dias eu tive que refutar um amigo, e ele está com raiva de mim até hoje.
Porque ele culpou a igreja pela pandemia. E estava... Aí a gente se encontrou no aeroporto, eu digo, macho, vem cá. Eu tive um pouco de medo, porque ele tem 1,90 m. Eu digo, macho, sentar aqui. Aí sentado é melhor. Ele sentou. A gente tomou um café, eu digo, bicho, para de falar besteira, velho. Um cara mestre igual você, cara. Você entende que quando Jesus disse que haverá fome, haverá peste, é sinais do tempo. Agora, entenda, quando a adversidade vem e a crise vem, para o mundo é juízo, para a igreja é aprendizado. O dilúvio não veio para destruir a família de Noé. O dilúvio veio para levantar a arca de Noé. Acho que alguém entendeu. Enquanto não veio o dilúvio, alguém pegou, não é possível. A casa estava aqui, o ministério estava aqui, a fé estava aqui. Mas só foi as águas da tribulação vir, o barco foi subindo, foi subindo, foi subindo. É assim que está acontecendo com a vida de alguns crentes. Quanto mais as águas de angústia vêm, mais a tua espiritualidade está subindo, sim ou não? Alguém, meu Deus, pelo amor de Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ei! Não havia fornalha de fogo em Jerusalém, só em Babilônia. Não havia cova de leões em Jerusalém, só em Babilônia. Mas a pessoa errada na cova morreria. A pessoa errada na fornalha se queimava. Mas acho que alguém vai reagir, não é possível. Você nasceu no tempo certo. Você nasceu para a necessidade certa. Hoje é uma noite de espírito de resiliência. Eu vou parar de perguntar o porquê e vou começar a celebrar para quê. O que significa? Se Ele me permitiu estar vivo é porque Ele ainda vai me usar. Se Ele me permitiu para estar respirando é que Ele vai me usar para esse tempo. Cadê os profetas de Deus para esse tempo aqui? Cadê a geração que não desiste? Estou sentindo Jesus. Ele está na casa. Vai ter surpresa na vida de alguém aqui. Aleluia. O processo é doloroso, mas a promessa não falha. Eu vou repetir. O processo é doloroso, mas a promessa não. Pergunta: você está vivendo motivado pelo quê? Pelo momento? Pelo processo? Ou pela promessa? A pergunta é simples, para de ignorância, responda. Se a gente fosse viver pelo momento, se você fosse me perguntar a minha história, minhas dores, humanamente eu já tinha deixado de pregar. O processo, pior ainda. Mas todas as vezes que a minha fraqueza bate, os meus dilemas vêm, a minha angústia me sufoca, as minhas perdas e meus traumas vêm. Eu tenho tudo que é humano para desistir, mas eu tenho tudo que é divino para continuar. E entre o humano e o divino, eu creio que o meu Redentor vive. E de certo, quem vai me ajudar a adorar? Quem declara que você depende dele, ele quer te ouvir agora. Aleluia! A promessa é maior do que o tempo de angústia. Quando eu paro de ser escravo do dilema e atraio para o meu dilema o propósito que é Deus. Porque alguém poderia dizer: Daniel, por que eu estou aqui? Ele poderia fazer: por que desta angústia? Segundo, por que continua angustiado? Não conseguia evitar o cativeiro. E agora, o que fazer? Há uma grande diferença entre perguntar sobre a angústia e perguntar: e agora? O que eu vou fazer depois da angústia? Te traíram. E aí? Deu para evitar? Não. O que você vai fazer? Te decepcionaram. Deu para evitar? Não deu. O que vai fazer? O que Daniel fez? Não deu para evitar. Estou aqui. Então o que eu vou fazer? Mesmo vivendo esse tempo, eu não vou me alimentar com negativismo, com pessimismo. Eu vou ter uma dieta espiritual. Vou desligar a voz dos profetas do caos e vou abrir a voz da esperança, que é a promessa. Outra, Jesus, será que o Senhor está me usando? Alguém está me entendendo? A Bíblia nos diz que Deus é que leva Israel para o cativeiro,
Mas é Deus quem ensina Israel no cativeiro. Aí nós vamos para aquilo que o profeta coloca no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Porque se queixa o homem, se queixe cada um dos seus próprios pecados. Versículo 40. Examine bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com mãos para o Deus dos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Olha o que o profeta está dizendo. Nós estamos vivendo isso porque alguma coisa estamos falhando com Deus. Então, antes de dar atribuições ao diabo, comece a perguntar o que Deus está trabalhando em você. Antes de você atribuir os homens a tudo na sua vida, comece a perguntar o que Deus está te tratando. Esses dias eu sendo perseguido por uns vizinhos, eu disse: Jesus, o que foi que eu fiz? Um cara educado como eu, não ligo o som, não ligo o cara vem botar o dedo na minha cara e me ameaçar. Ah, irmão, naquele dia eu fui tentado. E eu disse: Jesus, por que tu permitiu tudo isso? Aí Jesus só me respondeu uma coisa: estou tratando você, não te chamei para ser brabo, te chamei para ser pregador. Não te chamei para brigar, não te chamei para bater boca, eu te chamei para ser crente, salvo e liberto. Eita, nada acontece na tua vida por acaso, tudo tem um propósito. Aí eu vou gritar, ver se alguém reage. E esse propósito não é para te destruir, é para te fazer crescer. E para crescer, Ele tem que te treinar. Eu vou repetir: Ele vai te treinar no choro, Ele vai te treinar no cativeiro, Ele vai te treinar na perda. Não olha para o lado, não, irmão, essa palavra é para você. Não fica olhando dizendo que não está recebendo essa palavra para você. Olha, o cativeiro está aí, mas o nosso Deus é conosco lá dentro. Alguém está me entendendo aqui? Ei! Segundo princípio, não pergunte somente a causa, mas identifique o que você vai fazer com as dores que você está vivendo. Ou as dores que você está vivendo serão justificativas para desistir? Ou serão provas de superação? O que você vai fazer com as experiências que você teve em 2020 e 2021? Eu tenho uma. Entrei no vale da sombra da morte, mas o teu cajado estava comigo. Eu perdi uma esposa, estou vivo. Ninguém perde. Se é crente, está com Cristo. Não dá para se consolar com aqui, mas se console com esperança. Porque se a gente for dar invasão, tudo que a gente está ouvindo, a terceira onda é um surto generalizado. A sociedade está doente. Me dê atenção, pelo amor de Deus. A sociedade está doente. E é uma patologia generalizada. Se você entrar num ambiente sorrindo, o teu sorriso vai incomodar. Se você entrar em um ônibus lotado e começar a cantar, é perigoso alguém te agredir. A minha filha estava na lanchonete brincando com os amigos e falando de Jesus e cantando hinos. 4 pessoas se levantaram, deram um murro na mesa e disseram: se vocês não se calarem e pararem de sorrir, eu vou quebrar vocês. Aí a minha menina era meio atrevida, igual o pai, e perguntou: qual a razão que você está incomodando? Não é tempo de rir, não é tempo de sorrir, não é tempo de cantar. As pessoas estão incomodadas porque a igreja, mesmo apanhando, ela continua olhando para Jesus. Ei, Daniel entrou no cativeiro, mas o cativeiro não mudou Daniel, mas o Daniel mudou o ambiente do cativeiro. Cadê esses profetas aqui? Cadê você? Ei, a estátua estava lá, o zumbido estava lá, todo mundo se prostrou, todo mundo se entregou. É tão sério que a nova ordem mundial está querendo fazer, que as pessoas não estão entendendo. Eu estava no aeroporto de Salvador, 3h30 da manhã, vindo, e de repente o Espírito Santo me deu uma lição naquele dia. Olha o que vai acontecer. E eu digo: acho que estou sentindo demais. De repente anunciaram o horário do voo. O horário do voo. Faltava ainda 50 minutos para iniciar. Aí o cidadão que era responsável saiu e foi pegar o negócio. 2 pessoas se levantou, olhou para o outro e foi. Mais 3 se levantaram e foi. Mais 20, todo mundo do voo, e eu parado. Eu digo: ué, o cara falou que era daqui a 50 minutos. E o povo foi entrando. Chegaram perto da aeronave e tiveram que voltar todo mundo. Então, porque um se levantou e foi, ninguém indagou,
Ninguém perguntou. Hoje é proibido indagar. Hoje é proibido perguntar. Não sei de você, pode me chamar de louco, de doido, mas Deus me fez único, me deu uma personalidade única. Eu não sou escravo no cativeiro, eu sou profeta no cativeiro. Acho que alguém entendeu. Eu não sou escravo no cativeiro, eu sou profeta. Eu não vou me prostrar à estátua. Alguém está me ouvindo aqui? Mas se não se prostrar, vai ser jogado aonde? Quero fazer uma pergunta, pois eu estou sintetizando. Deus tinha o poder de livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Sim ou não? Por que não livrou? Mas olha a fé dos camaradas. Ô rei, nós não vamos se prostrar a tua voz e a tua imagem. Ah não? Então vocês vão ser jogados na fornalha. O caba ficou tão arretado que aqueceu 7 vezes mais. E ela estava tão quente que o cara que foi jogar morreu. Mas de repente alguém dá um testemunho. O rei, não foi jogado 3, mas tem 4. E o que é mais lindo não é andar no meio do fogo, porque quem faz o milagre é Deus, mas quem se posiciona sou eu. Acho que alguém entendeu. Quem faz o milagre é Deus, mas quem escolhe não se prostrar sou eu. Oh Espírito Santo, gera em nós espírito de coragem nesta noite. Arranca de nós o medo. Aleluia. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego disse: o nosso Deus há de nos livrar da fornalha, mas se não livrar, Ele continua. Então não é o lugar, é o propósito. Não é o momento, é a promessa. Não é a perda, é a causa. Não é olhar aqui, é olhar em diante. Eita, tudo que eu vivia no passado, hoje eu posso olhar para trás e dizer: Vitor Sena, estou entendendo. Tudo que eu vivia 10 anos atrás, eu posso olhar para trás agora e dizer: estou entendendo. Tudo que eu vivi 15 anos atrás, eu posso olhar para trás agora e dizer: eu estou entendendo. Deus não te chamou para ter momentos, Deus te chamou para ter aliança. E quando Deus faz promessa com alguém, Deus está fazendo aliança com alguém. E ter aliança é estar casado. Estar casado não é fica, não é momento, é aliança, é contrato, é estar todos os dias juntos. E acho que você vai entender agora: você não está só. Se Ele permitiu, Ele tem um trabalhar. Se Ele tem um trabalhar, Ele tem um treinamento. Se Ele tem um treinamento, Ele tem uma promessa. Se Ele tem uma promessa, em vez de vergonha, dupla honra. Quem está vivendo as fornalhas aqui da vida? Quem está vivendo? Me dê um sinal. Quem está vivendo? Mas você não está só. Quando eu cheguei no hospital, com 40% do pulmão atingido, com a minha saturação chegando a 89%, quando eu vi os equipamentos chegando para poder colocar oxigênio, e o cara já estava desesperado, porque no momento era um momento que ninguém sabia de nada. Já queriam me entubar. Aí eu olhei assim para o céu, ainda meio tonto, meio dopado. Aí o enfermeiro fala para o outro: esse é o pastor Márcio. Aí o médico, que já tinha perdido 8 pacientes, estava angustiado, porque também é humano, e disse: meu Deus, eu vou entubar um pastor. Aí de repente, quando ele chega na minha mão, disse: pastor, está me reagindo? Eu olhei para cima: ora. Eu olhei. Aí com aquele negócio aqui, eu digo: deixa eu só ir no banheiro. Aí eu tranquei a porta do banheiro, me prostei, e o enfermeiro batendo, sabe que desmaiou lá dentro? Eu puxando o mar, gritei: estou bem. Irmão, a glória de Deus invadiu aquele banheiro do hospital. Quando eu saí do banheiro, mediram a saturação, já estava 95. E aquele médico com 28 anos, imaturo, com tanta situação, uma coisa que ele nunca viveu na vida, começou a chorar e olhou para mim e disse: meu pastor, ore por nós, porque ninguém tem resposta. Aí que achei lindo naquele dia, e quando eu fui passando no corredor, tudo que era paciente, lembrava: pastor Márcio, e para a glória de Deus, nós oramos, e as 7 pessoas que entraram com a gente, as 7 saíram vivas.
Mas é o que não saiu, se perdeu não. O Jesus já disse, ele já fez seu trabalho, já está debaixo do trono. Alguém está me entendendo aqui? Levante a mão comigo, pois eu já quero acabar, por gentileza. Só se você está entendendo o que eu estou pregando. Levante a mão por gentileza e diga: a promessa é maior do que a pandemia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai adorar aqui e o milagre vai chegar na sua casa agora. Alguém vai mandar mensagem para esses pastores, pois Deus está liberando um milagre na sua casa agora. Quem adora o Senhor por... Oh, glória! Tem uma senhora ali de vestido mostarda, é isso? Bem aqui. Isso. Olha o que o meu Deus manda eu te dizer assim. Pode ficar, daí mesmo eu vou falar daqui para a senhora, tá bom? Não vou lhe constranger. O Espírito que está em mim manda eu lhe dizer desta forma. Como o poeta disse, tem coisa que a gente fica, esperei com paciência no Senhor. Mas tem coisa que a gente tem que dizer, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Não por ti, mas por alguém que tu intercede e necessita do milagre. O Senhor te diz, o Senhor está se apressando. O Senhor está se apressando. Oh, glória! Ele vê todos os dias a sua mão levantada e dizendo, só o Senhor pode fazer. E Ele ainda faz. Recebe o toque do Espírito do Senhor. Quem não vai morrer nesse cativeiro? Quem vai profetizar no cativeiro? Cadê os profetas no cativeiro? Cadê os profetas? Eu tive que passar esse processo para poder maximizar minha fé, porque pregar em púlpito é fácil, profetizar em púlpito é fácil, mas na hora que o clima é morte, na hora que é depressão, na hora que é dor, aonde está a fé? E vamos ser sinceros, não sei de você, eu estou dizendo de mim, pois eu já vou acabar. Eu estava me virando, me transformando em um pregador de McDonald's. Alguém entendeu? Não quero cozinhar, não quero ir para a cozinha, não quero pagar o preço, então eu compro rápido. Ia para a internet, lia algum livro, já preparava a mensagem e pregava a experiência dos outros. Mas hoje não. Voltei lá para o Parazão, Vitor Hugo. Voltei a andar 250 quilômetros de estrada de chão para ir pregar o Evangelho. Me ligaram de Portugal agora, disse, olha, venha pregar aqui, ficar 7 dias com a gente. Disse, não posso. Porque eu tenho uma agenda lá no interior do Maranhão. Oxe, vai trocar Portugal para o interior do Maranhão? Vou. Porque às vezes as pessoas que têm importância em Portugal têm importância aqui. Me ligaram do Canadá para viajar agora. Amanhã é 23, é? Não, hoje é 22. Amanhã é 23. O convite era do dia 23 até o dia 27 de setembro. Para ir para uma conferência missionária lá em... Como é a capital do Canadá? Não, irmão, Forquilha é no Ceará. Eu estou falando do Canadá. Toronto, macho. Eu disse para o pastor, não posso. Como assim, Antônio Márcio? Aqui, o Canadá, o senhor já está vacinado? Estou com a Johnson. Então venha, já tem um visto americano? Eu tenho de coisa e tudo. Mas você não vai vir? Não posso. Eu tenho que viajar sexta-feira para pregar em Formosa e sábado, domingo eu tenho que ir lá na divisa de Rondônia com Bolívia, é isso? Vou pregar lá no meio dos bolivianos. Não posso. Mas antigamente, antes do cativeiro, quem pagasse levava. Eu quero ir para a Europa. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Não estou aqui para lhe convencer, me elogiar. Eu estou lhe comunicando a palavra. O dia de angústia vai vir, mas se você permanecer firme nesse processo, você não vai passar pela grande tribulação, você vai para o arrebatamento, porque em tudo que você viveu aqui, você está enxergando o seu futuro. Alguém está me entendendo? Essa igreja ainda acredita no arrebatamento? Ainda tem crente que pode dizer Maranata? Alguém está me entendendo? E aqui eu já fecho a Bíblia, porque o que me chama a atenção, Vitor Hugo, que um homem maduro nunca casa com a menina. Alguém pegou? Ele só casa com mulher adulta. O noivo não vem para uma menina imatura. O noivo vem para uma noiva
madura. E a nossa geração ainda não está madura para o arrebatamento. Por isso Ele está nos ensinando. Vem para a minha escola, vem. E a primeira coisa que você vai aprender é celebrar o meu não. Que quando você celebrar o meu não, você vai ter estrutura de ouvir o meu sim. E quando você tiver estrutura de ouvir o meu sim, você vai entrar na fornalha, ela não te queima. Tu vai entrar na cova dos leões e eles não vão te devorar, porque você não é dessa terra. Quem não é dessa terra nunca vai ser encaixado e nunca vai ser aceito pelos homens. Se coloque em pé, por favor. Ações que nos conduzem a superar esse tempo. Repita comigo, por gentileza. Eu preciso buscar um relacionamento sólido com Deus. Eita, que igreja boa de pregar. Está sentindo? Eu tô me tremendo aqui. Jesus está abraçando alguém. Oh, tem uma moça aqui, achei massa a sandália dela. Amarela, destaca no preto. Quem promete é fiel para cumprir. Quem falou que a porta é dele, foi ele. E quem te prometeu ela, foi ele. Querem roubar, querem te colocar para trás, mas o Senhor te diz, porque tu não agiu com tuas mãos, entregou a ele, ele te faz justiça. E ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Oh, Espírito do Senhor, eu vou repetir mais uma vez, isso não é sensacionalismo não, eu estou sentindo uma ação profética. Haverá culto de ação de graça na sua casa, haverá celebração, porque Ele está dizendo. Eu sei da angústia de Jacó, eu sei das noites acordadas, eu sei das dores, das perdas, dos medos, mas eu te digo, eu, Senhor, te livrarei. Você vai entrar num processo, mas não vai entrar só. Eu vou entrar contigo. E nesse cativeiro tu não vai ser escravo, tu vai ser profeta. Eita, eu nunca falei isso, mas eu vou falar hoje. Eu nunca sou de dizer que Deus dá riqueza a ninguém, mas o Senhor está me tomando e está quebrando o meu ego, porque Ele está mandando profetizar aqui. Vai ter gente aqui que vai enriquecer no meio do caos. Você vai prosperar lá, aleluia, aleluia, lamando. Alguém está tomando posse da promessa. Eu quero que você enche esse pulmão de ar. O teu adversário tem que entender que você não é escravo nesse tempo, você é profeta de Deus nesse tempo. Alguém está entendendo aqui? Ei, Daniel, entrou no cativeiro para ser escravo. Mas se leite, olhe para cá, mas Deus o levantou para ser sábio, príncipe e profeta. Tem um moço que está com a mão assim, camiseta branca, não estou nem enxergando direito, mas o Senhor te diz assim, meu filho, está com a mão assim, ó, é tu, velho. Aí mesmo, onde é que tu está, cara? Acho que eu tenho que trocar meu óculos. O Senhor te diz, é eu que dou um espírito de excelência e de inteligência. Eu estou inspirando no teu coração para fazer algo, e nesse algo eu vou te enriquecer, não temas. Lebra, plova, naraçaua. Só permanece na fidelidade, porque o resto Jesus vai tomar conta, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo o poder de Deus na casa aqui. Há um grande avivamento de Jesus, porque essa casa foi provada. Esse povo foi exigido, esse povo chorou, esse povo perdeu, mas não se perdeu. Alguém entendeu? Perdemos, mas não nos perdemos, porque enquanto tivermos a promessa, se você não reagir, eu vou jogar água em tu, porque o poeta vai dizer assim, ei, as nações cantam, grandes coisas fez o Senhor por estes, porque estes que semearam em lágrima, aleluia, vão colher em alegria. Éramos como os que sonham, aleluia. Quando eles entraram em Jerusalém, Vitor,
entraram com os pés acorrentados, corrente à cintura e ao pulso e ao pescoço. A condição era: o escravo não pode levantar os olhos. E eles cantavam. Estão dizendo que mesmo na tristeza a gente tinha que cantar. Ou seja, os seus opressores diziam: cadê o Deus de vocês? Canta agora. Mas a Bíblia diz que eles não saíram acorrentados e nem de cabeça baixa. Acho que alguém pegou. Eles saíram de cabeça erguida e cantando: eita, o seu amor dura para sempre. Alguém levantou a mão, alguém está adorando, alguém está sendo abraçado pela promessa. Está respirando, irmão, foi a promessa. Está sonhando, irmão, foi a promessa. Aleluia. Aí o Senhor diz assim: é eu, Senhor, que sei o pensamento que tenho sobre vós, não pensamentos de mal, mas de paz, para vos dar um futuro apropriado. Levante a mão, por gentileza. Diga: eu não perdi a minha fé. Agora eu quero te explicar que é uma batalha espiritual agora, irmão. O teu adversário levantou pessoas, levantou situações querendo roubar a tua fé. E hoje ele tem que entender que na sua fraqueza, mesmo na sua fraqueza, você guardou a sua fé. Ei, Filadélfia, tu não negaste o meu nome, tu trabalhaste, tu lutaste. Eu te digo que tu tem poucas forças, mas porque tu guardaste meu nome, eu te livrarei da tentação que virá sobre a terra. Há selo na tua casa, selo de sangue. Eu vou repetir: há selo de sangue. Todo aquele que tem a promessa da aliança, você não está só, você está sendo marcado pelo Deus que nunca perdeu batalha. Então eu quero te desafiar a reagir agora num campo espiritual. Levante a mão e diga, pelo amor de Deus, diga: eu sei em quem eu tenho crido. Diga: o meu Redentor vive. Mais uma vez: o meu Redentor vive. Mais uma vez: o meu Redentor vive. Quem tem promessa adora, quem tem promessa adora, quem tem promessa adora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, tão somente em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Seja cheio do Espírito. Resiliência, perseverança, esperança, amor, saúde, fé, 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 fé. Escute, G93. Eu tenho que ainda pregar em Goiânia, mas eu não ia chamar.
Mas o Espírito Santo está me fazendo perceber essa atmosfera aqui. E ele grita na minha alma: eu estou quebrando um cativeiro. Semearam em lágrima, e está na hora de colher em alegria. Eu quero orar aqui na frente. Pode? Eu quero orar aqui na frente. Quem precisa de um milagre ainda este mês, eu quero orar aqui na frente. Quem acredita que hoje Jesus vai derrubar o cativeiro e tu vai sair cantando um hino de vitória? Quem precisa disso? Quem precisa dessa oração? Se eu fosse você, eu corria. Quem acredita em promessa, vem pra frente, vem, vem. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Processo do parto dói, entristece, mas quando a criança nasce o sorriso, nasce o sentimento satisfatório. Valeu a pena todo o processo. Olha nos meus olhos, o resultado que Deus tem para você, o resultado que Deus tem para a sua família, o resultado que Deus tem para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para a sua empresa, não é vergonha, não é aborto, é Isaac, é um sorriso. Eu quero acabar, Jesus. Tem um moço de camiseta listrada ali, está com as mãos assim. A palavra que Deus me diz para você hoje é paternidade. Eu estou te colocando no colo como um filho que precisa ser abraçado por um pai, porque o teu adversário estava tentando roubar a sua fé, te levar a perder a fé. Mas hoje o Senhor te trouxe a este culto, porque não era para estar aqui. Estou te abraçando como um pai abraça um filho. Eu estou te enchendo agora, diz o Senhor. Recebe a cura. Lá anda lá. Meu Deus, os casamentos dessa igreja hoje se encerra esse ataque satânico para trazer divisão nas casas, porque alguém ficou de joelho e o Senhor está quebrando esse mal agora. Essa irmã está com a mão assim. A mãe sabia que certas pressões psicológicas geram em nós certas doenças no corpo, porque a tensão é tão grande que desencadeia várias coisas. E tem hora que quando a pressão espiritual vem, a gente também sente no corpo. O Senhor te diz: eu tenho ouvido o teu gemido em dizer: Pai, estou cansada, eu preciso que o Senhor me responda. Eu estou cansada, mas diz o Senhor: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Tu não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque é necessário o Senhor te renovar, porque a tua casa ainda tem um dono. Receba o renovo de Jesus agora. Abra suas mãos, meus irmãos.
Olha aqui para a cabeça do cearense. A angústia é maior do que a promessa? A promessa é maior do que a angústia? Sim ou não? Você é escravo no cativeiro? Ou você é profeta de Deus no cativeiro? Então a fornalha não vai te parar, porque Ele entra contigo. Aleluia. Os leões não vão te encontrar, porque é Ele que entra contigo. Em terceiro lugar, na angústia a gente chora, sim ou não? Quem chorou nesses tempos? Foi semente. Vou repetir. Você semeou na terra da promessa. Está na hora de colher. Eu estou muito feliz que o meu menino, que não sabia ler e escrever, e a gente descobriu em oração que ele tinha um trauma na infância, porque tinha um menino que estava batendo em outro menino, e um menino grande batia nas crianças pequenas, e foi para cima dele, e ele pequeno colocou a camisa do super-homem e foi lá, jogou o moleque no chão e deu um mata-leão para dizer para o menino: para de bater nos menores. Só que esse menino era filho de um marginal. Esse marginal foi no meu filho com 6 anos, botou o dedo na cara do meu filho e disse: olha, se você bater no meu filho, eu vou te dar um soco, eu vou te bater. E se você falar pro seu pai, eu vou te dar um tiro. Depois desse trauma, meu filho não conseguia ler nem escrever, porque tinha fobia da sala. Aí a gente orando em espírito na minha casa, fazendo um culto no lar. De repente o Juninho levantou e disse: papai, eu tenho que lhe falar uma coisa. E eu disse: o que foi, meu amor? Eu desde os meus 6 anos eu estou com medo de estudar, porque eu tinha medo de um homem me dar um tiro. Eu digo, olhei para ele: como que foi? Me contou a história. Eu olhei para ele: meu filho, o trauma traz medo, traz culpa, depois traz raiva, depois traz vingança e depois traz justiça. Mas como você é crente, você não precisa ter medo, você não precisa ter culpa, você não precisa ter vingança, porque o teu Deus te dará justiça e te levará à superação. Hoje o meu filho lê, hoje o meu filho está lendo a Bíblia e disse para mim: papai, eu estou lendo a Bíblia, eu quero pregar. Haverá milagre na sua casa, haverá milagre na sua casa. Quem toma posse adora, quem toma posse adora. Adore, 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 adore. A tumba vazia agora está. O céu de agora proclama a tua glória. Pois ressuscitaste vive está. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de poderoso esse nome é, mas é o que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Quando tu tocar na minha mão, você vai entender esse mistério hoje. Porque tu disse: Senhor, eu só preciso do toque do teu Espírito. Lá, tu não pediu ouro, tu não pediu prata, tu só pediu o toque do Espírito. Lá e rofore aminda, eleve rebancho, elere camamba paju. O teu passado está sepultado, moço, e não vai mais te acusar. Recebe o toque do Espírito agora. Há uma nuvem de glória na casa. Há uma nuvem de glória na casa. Aleluia. Deixa eu orar por vocês. Cadê meu pastor? Estava virando vigília. Tem hora que a gente luta com todas as forças, usa todas as estratégias, mas tem hora que a gente não consegue ver o resultado. Mas o Senhor te diz: filho que fecha a porta do quarto e fala com o pai em secreto, tem secreto com o pai.
E tu tem segredo com o Pai. E o Pai te diz: é eu que transformo ossos em grandes exércitos. Você está entendendo a revelação? É eu. Só profetiza, porque o vento vai entrar. Eleito, e tudo que tu semeou, eu vou levantar um exército. Recebe o toque, eleito. Só profetiza. É uma noite profética, Vitor Sena. O anjo do Senhor está aí na casa dos crentes hoje aqui. Aleluia. Pai, eu quero abençoar o teu povo agora. Eu quero orar pela tua igreja. O Senhor sabe da minha oração hoje. Conhece como eu cheguei aqui. E eu não tinha nada de mim mesmo a oferecer a ninguém. Mas é perceptível a tua unção no culto. É perceptível a presença profética agora. E eu quero exercer a fé junto com os teus filhos, que nos diz: tudo é possível ao que crer. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Então, sobre esta mão, sobre este teu filho, sobre esta tua filha que crê, oh glória, lamanjo reminiscia, clafor que blestia, eu invoco sobre eles essa unção profética. E eu quero profetizar na vida deles um tempo de colheita de milagre. Eu declaro no poder do nome de Jesus e profetizo sobre a vida de alguém na autoridade do nome de Jesus: milagre. Que o dia 22 de setembro seja marcado no ano de 2021. Um milagre no meio do cativeiro. Tu vai prosperar, tu vai crescer, haverá salvação na tua casa, saúde no teu corpo. Quem recebe esse milagre, celebre, adorando e glorificando. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscita, te viverás. Aqui à frente deles todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre vocês. Que a graça e a misericórdia de Deus possa estar sobre todos, e que o amor de Deus alcance a todos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, vá em paz, o Senhor é contigo.